Imaginem-se a viver na completa escuridão. Imaginem que em vossa casa, de onde podem avistar uma enorme pilha de lixo, não seria possível conservar alimentos, ver televisão ou carregar o telefone. Imaginem-se ainda no pátio dessa mesma casa, onde há muitos meses já não há luz ou água, a dar banho aos vossos filhos na rua. Imaginem o que seria se eles não tivessem condições de prosseguir os estudos, o que vocês não pudessem dizer sequer onde moram por medo de serem imediatamente discriminados. E imaginem se um dia, sem qualquer notificação ou aviso prévio, essa vossa casa, vosso único teto, fosse demolida sem que nenhuma solução alternativa vos fosse apresentada. Convidamo-vos a pensar o que seria viver na nossa pele, mesmo que por um só dia. E a imaginar o que seria a sensação de serem tratados como dejetos a serem despejados. Lisboa é uma cidade imperial edificada a partir de processos históricos demorados de violência e expoliação. Percorrer as ruas do centro da cidade significa, por isso mesmo, contemplar o silêncio ensurdecedor do Império, mimetizado num espólio interminável de monumentos e igrejas, ruas e praças, pinturas e objetos que veiculam, em conjunto com os discursos historiográficos dominantes, uma narrativa particular e articulada sobre o passado colonial. Rita Campos, uma das assistentes sociais que conseguiu que 4 destes bairros juntassem as forças numa só voz para que pudessem ser ouvidos. A ideia deste projeto, que é ainda um projeto bastante inicial, é uma ideia que nasce no sentido de juntar um conjunto de pessoas que têm pensado e têm lutado pelo seu direito a uma habitação condigna. Portanto, neste caso, surgiu de uma reunião entre aquilo que são hoje 4 bairros diferentes, portanto, o bairro da Jamaica, onde nós estamos agora, o bairro 6 de Maio, o bairro da Torre e o bairro da Quinta da Fonte, na Apelação. Criado em 1993, promulgado pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que tinha como objetivo principal a erradicação do que eles chamavam os bairros de barracas. Vou sempre dizer barracas entre aspas, porque a grande maioria das casas são efetivamente casas de alvenaria, construídas pelas pessoas, por muitas das pessoas que construíram outras grandes obras no centro da cidade, como a Ponte Vasco da Gama, os estádios do Euro, etc. Portanto, são casas de alvenaria e o Estado português propôs-se em 93 a fazer um programa que fosse para Lisboa e Porto, que tinha como objetivo, segundo a legislação, a erradicação dos bairros de barracas. Aqui na Jamaica estamos a falar de uma questão que depois acho que a Dir se pode falar um bocadinho melhor. No caso do bairro de 6 de Maio, que enfrenta um processo de demolição na Amadora, não tendo sido dada solução alternativa às pessoas que foram excluídas no âmbito do Programa Especial de Realojamento. No caso do bairro da Torre, os moradores lutam também por um processo de direito ao acesso à luz que lhes foi cortada há uns meses atrás e, portanto, encontram-se de momento sem luz elétrica, tanto na via pública, tal como aqui no Jamaica, como nas suas próprias casas, sendo que parte dos habitantes já se encontra também há bastantes meses sem água. No caso da Apelação, estamos a falar não de um bairro autoconstruído, mas de um bairro de realojamento, em que as pessoas enfrentam não só problemas de sobrelotação das casas, na medida em que se deixou de fazer desdobramentos familiares, mas enfrentam também questões que são relacionadas com o facto de os materiais terem problemas de umidade dentro das casas, etc. Portanto, a falta de manutenção e de qualidade dos materiais das casas, dos bairros de realojamento. E então parte esta ideia de nos juntarmos todos nós, que estamos em vários pontos da cidade, e pensarmos como é que podemos fazer uma luta conjunta na medida que toda a gente, no fundo, o que está a lutar é por o direito a terem uma habitação condigna e a serem tratados condignamente pelo Estado português. Os moradores de alguns bairros autoconstruídos e de realojamento da área metropolitana de Lisboa decidiram dirigir-vos esta carta aberta na tentativa de denunciar e garantir que estas e outras situações semelhantes deixam de acontecer.
tomaram a liberdade de vos escrever, uma vez que até hoje nem as câmaras municipais nem o Estado Central, ambos com competências na área da habitação, têm sido capazes de proporcionar soluções habitacionais condignas às nossas comunidades. São famílias inteiras confinadas, discriminadas diariamente dentro e fora das nossas casas e sem quaisquer condições dignas de vida, incluindo água, luz ou saneamento. Além de tudo, não são tidos em consideração para nenhuma das resoluções fundamentais que tocam as nossas vidas e existência. Em suma, não somos tratados como humanos. Para nós, o direito a uma habitação condigna parece não passar de um sonho. No bairro da Jamaica, na Amora, no Seixal, cerca de 215 famílias vivem precariamente devido à umidade nas habitações, à falta de um sistema de esgotos adequado e às frequentes inundações das escaves, com riscos para a segurança estrutural dos prédios. A água submerge, só está dentro de casa, aquela água sobe. A água sobe um pouco, só está em casa, está a andar e aquela água vai subindo. A estrutura mesmo não está boa. Também acho que é excesso também de apartamento, as pessoas estão a fazer até no telhado. Sim, exatamente. Derivado dessa mesma situação de haver, por baixo dos prédios, haver demasiada água, ocorre risco, ou pode eventualmente ocorrer risco de queda dos prédios, devido às construções que as pessoas vão fazer. Precisam de mais espaço, tendo em conta o número de elementos. Em 2015, a Câmara Municipal informou os moradores que deveriam começar a pagar eletricidade, anteriormente obtida através da rede pública. Este contrato formalizou-se em janeiro de 2016, tendo começado o fornecimento de luz em abril. No entanto, a EDP recusou-se a realizar contratos individuais, estipulando contratos coletivos com uma associação de moradores. Na intenção da EDP e da Câmara, a associação caberia o encargo de dividir o custo das faturas coletivas entre os moradores. Contudo, a associação foi deixada sozinha na difícil tarefa de alcançar um acordo entre os moradores, o que levou a graves conflitos, impedindo o pagamento das faturas. Por isso, após várias ameaças de corte de luz, a associação foi agora posta em tribunal pela EDP, que exige o pagamento de uma soma avultada, calculada a partir deste impasse não resolvido. Como é que vamos fazer isto? Não. E a polícia agora até aqui, eu digo, não tem mal também a polícia social a falar. Está a fazer um bom serviço. Eles agora passam daqui, fazem patrulha realmente, mas é um dos combates que eu procurei combater cá. Esse bairro, por ser Jamaica, por ser um bairro degradado, acho que nós temos tipo um logotipo, somos marginalizados em toda a parte. Em questão de trabalho, não somos marginalizados. Então o que é que se passa? Acontece que é o seguinte, antigamente havia muito tráfico, havia muita confusão, coisa. Hoje em dia o tráfico diminuiu. Praticamente as pessoas que vêm traficar aqui estão presos. E eu digo sempre, as pessoas que vêm traficar aqui nunca é pessoal do bairro, as pessoas que vêm de fora para aqui. E a questão é, como é que eu ia dizer, não é tanto ver, realmente foi dito que aqueles dois prédios, portanto, pertencem a um outro dono, não tem um outro dono, não sei quem é, mas tendo em conta essa mesma situação, portanto, até isso a Câmara de momento também se encontra a empurrar, essa parte empurra para o Estado. Pronto, isto que é o Estado que tem que dar a respectiva verba, portanto, se a verba não vem, a Câmara também não faz milagres. E não quer acabar com sociedade nenhuma. Ou a Câmara acha que nós somos muito ignorantes, não entendemos disso e está nos levando pano quente, porque é o seguinte, a Câmara diz nas pessoas que não têm sociedade nenhuma para com o bairro. A Câmara nos diz da associação, nós somos da associação, tem direito de falar conosco, nos diz que o lote 11 e 12 são aqueles dois lotes mais pequenos que estruturalmente que estão em perigo. A Câmara nos diz que ia pegar aqueles dois prédios e fazer um teste piloto. Através desse prédio, iam tentar arranjar as pessoas, segundo as casas, depois enviaram muitas casas no banco que estão para o leilão, que iam tentar, através do banco, chegar a um consenso de arranjar essas pessoas. A pergunta que eu fiz e que continua em aberto, que vou fazer de novo aqui, é o seguinte. A Câmara não pode esquecer que nem toda a gente que mora aí tem condições, nem todo mundo aqui trabalha. E segundo o estudo da Câmara, as pessoas estão aí naqueles dois lotes, lote 11 e 12, só 4% é que trabalham, que podem ser inseridos nesse programa de alojamento, segundo as casas do banco. Então, a pergunta é, os 96%, como é que vai ser? Então, isso volta a congestionar
do princípio, voltamos ao princípio, que a Câmara não consegue fazer nada quanto a esse programa que eles queriam pôr em vigor, porque a maior parte das pessoas vão continuar a ficar aqui. A Câmara vai tirar 4%. Vem mais 4%. Há de vir mais pessoas. Como eu havia dito, isso é um refúgio. Aqui, toda a gente que não tem condições, toda a gente as pessoas que trabalham, que perdem o trabalho, não tem como cuidar dos filhos, como aguentar dia a dia, acabam por vir aqui. Então é assim, a Câmara aqui não pode partir um lote, partir umas casas, ou destrói o lote todo, o prédio todo, ou não destrói nada. A Câmara diz que a cidade é da IRU. A vereadora Calado nos disse na reunião que isso não é problema da alçada da Câmara. A minha pergunta que eu vou fazer é o seguinte, vou deixar aberto o seguinte. Então, que me digam qual é a responsabilidade da Câmara perante a população. Não é só nós, perante a população. Para que a Câmara existe? Se a Câmara existe é porque nós existimos. A Câmara é a ponte de ligação entre o governo e a população. Se a Câmara diz que não tem dever social, não tem nada conosco, então quem tem? Nós também queremos saber que nós não sabemos, nós também queremos saber. No bairro 6 de Maio, na Venda Nova, na Amadora, desde 2015 e particularmente desde outubro de 2016, a Câmara Municipal executou operações de despejo e demolição, sem qualquer notificação prévia e sem apresentar uma solução condigna para as famílias excluídas do Programa Especial de Realojamento, o PER, que remonta a 1993. Fruto das demolições, vários agregados, compostos por crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência, ficaram desalojados enquanto outros estão sob ameaça de o serem a qualquer momento. A única solução apresentada pela Câmara Municipal e pela Segurança Social até ao momento foi uma estadia de 15 dias a um mês em abrigos de pernoita temporários. Como é a história da Domingas? Bom dia, eu sou Domingas, já estou cá no bairro de Viver há 12 anos. Mas quando cheguei cá em Portugal desde 2005, com a informação que eu sabia que para ter direito ao PER tinha que se inscrever na Câmara Municipal da Amadora, e eu fui lá, já tinha nascido a minha filha, como ela tem nacionalidade portuguesa, mas não me aceitaram porque eu ainda estava ilegal. Em 2006, quando consegui a residência e fui lá novamente, aceitaram os meus documentos, fizeram fotocópia e guardaram. E disseram que normalmente, em princípio, não ia ter direito, mas que a minha filha, como tem nacionalidade portuguesa, e eu fiquei aqui de vez em quando, ia lá para ver se conseguia legalizar essa situação, se podia me dar outras informações, mas continua sempre essa informação. E a única coisa, a esperança era sempre tens que preparar, porque um dia tens que sair do bairro, sendo que não tens direito aqui no bairro. E eu normalmente estou sempre a lutar para ver se conseguir uma vida como deve ser, mas os rendimentos também são sempre baixos. Mesmo que eu estou a tentar conseguir uma condições dignas para mim e para a minha filha, porque estamos aqui só as duas a lutar, os rendimentos são muito baixos. Há pouco tempo começaram a deitar as casas abaixo, a única esperança que me deram que tinha que preparar para sair até final do maio. E com o rendimento que eu tenho, eu estou a andar casas em casas à procura, mas os rendimentos são muito baixos, pedem fiador, já aconteceu que pediu fiador, e 3 entradas. E com o rendimento que nós temos, da minha parte, eu não consigo dar, se calhar nem 2 entradas, porque o rendimento que eu recebi a pagar as despesas que eu tenho com a minha filha não vai sobrar para dar entrada para poder conseguir uma casa. Alguns de nós que ousaram questionar estes procedimentos foram espancados pela polícia. No bairro da Torre, em Camarate Loures, no dia 19 de outubro de 2016, poucos dias depois da inauguração do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, a empresa Energias de Portugal, EDP, cortou sem qualquer aviso o acesso à energia a cerca de 70 famílias que aí vivem, incluindo a iluminação pública. Desde essa altura, vivemos sem energia, privadas de aquecimento e de iluminação. Embora no final de dezembro a Câmara Municipal tenha disponibilizado 2 geradores, depois do gasóleo fornecido ter acabado e sem capacidade económica para pagar regularmente o combustível, ficámos novamente sem eletricidade. Com efeito, a intervenção da autarquia constituiu uma falsa resolução do problema. Só por causa dos bichos, não tenho luz em casa,
Tem que dormir no carro, tem que ser. Para além disso, cerca de 1/3 dos moradores não têm acesso há vários anos à rede de abastecimento de água, sobrevivendo, por isso, não só sem luz, como sem água. Eu tenho um filho a trabalhar nas obras. Nós não podemos ter comida em casa, não podemos ter nada em casa, não temos condições para nada, não somos bichos do mato. A gente levanta-se de noite, cai quedas aqui nas barracas, não quer saber. Porque a gente não vê nada, quer ver a rua e não vimos. Temos crianças, as crianças querem ir para a escola, não temos água para lavar. Precisamos ter luz não temos água para lavar as crianças, não temos luz para dar um banho a uma criança. A gente está aqui a viver como aos bichos. Temos aqui a sofrer, O nosso presidente de Louros que entrou agora anda a brincar com a vida das pessoas. Nós somos pessoas, não somos bichos. Até os cãezinhos precisam de carinho. Quanto mais nós, somos gente. O presidente havia de estar aqui só uma noite para ver aquilo que a gente passa. Ele é que tinha que vir para cá. Juntar-se o bairro inteiro e de ir o tirar de casa para fora para aqui. Que era para ele ver o que era bom. Se ele tem filhos, nós também temos. Não temos luz, não temos água, vivemos aqui no mato com ratos. Isto aqui é tudo ratos. Já chega que eles já receberam o dinheiro, é o que se fala. Eles já receberam o dinheiro daqui e não pagaram, não deram, ficou para eles. Temos a viver com ratos. O aeroporto já pagou dinheiro para a Câmara. Para darem à gente, e não deram. Não deram no dinheiro. Eles não nos deram nem casa, nem dinheiro, nem nada. Nem situação para nada. E agora tiraram a luz, tiraram a água, tiraram tudo. Temos a viver com Há pessoas aqui muito doentes. Precisam de ter higiene e não têm. Tá, mas a gente dizemos o que é para eles. O presidente não tem coração? No bairro da Quinta da Fonte, na Apelação, em Loures, algumas casas, embora relativamente recentes, têm graves problemas estruturais, como umidade e fissuras nas paredes, denunciando a falta de qualidade dos materiais de construção e de manutenção. A ausência de desdobramentos familiares tem conduzido à sobrelotação das habitações. Recentemente, mais de 150 moradores do bairro assinaram uma carta aberta a pedir a melhoria das suas condições de habitabilidade que foi entregue à vereadora responsável da autarquia. Além do mais, várias mulheres com filhos têm sido expulsas das casas que ocuparam, sem aviso prévio e sob o olhar atento e muitas vezes de escárnio da polícia. Imaginem-se nas ruas com os seus filhos. Se vissem uma casa vazia, preferiam ficar na rua ou iam ocupá-la. As do correio também vandalizadas, canalizações também, esgotos às vezes entupidos. Mas sei lá, há muita dificuldade de aguentar as degradações que o interior da casa tem. Devia fazer manutenção mais vezes. E já hoje em dia, com a evolução também da tecnologia, como eu conheço pessoas que trabalham com material de construção, dizem hoje em dia o que foi feito, até as pessoas costumam dizer, foi o mais barato foi o que se implementaram nestas casas. Já fui à Câmara várias vezes, porque tenho o armário da cozinha a cair, nunca quiseram saber. Essa sexta-feira fui lá porque tenho uma porta da cozinha, está partida. Disse que eu tinha a porta, tinha o material, mas eu não consigo. Disseram que eu tinha que fazer um relatório, que é para poder entregar à Câmara, que é para ir para a vereadora, para ver se tem ou não tem autorização para poderem pôr a porta. Isso eu acho que são umas coisas que não têm lógica. Posso dizer isso? Eu acho que sim, a pessoa consegue viver feliz, mas não tem uma casa feliz. Estamos numa casa social, pagamos renda, pagamos água, pagamos luz. Eu acho que nós estamos nesse direito. Mas não sei se percebe. Consegue, se calhar, aquela coisa, ir à luta, ter forças mediante a situação da casa. Mas depois há situações que são mesmo, pronto, eu conheço situações de várias pessoas no bairro, a casa, pronto, tem aquela degradação total que a pessoa depois, por vezes, arranja uma vez e aquilo volta a degradar-se, arranja outra vez e volta a degradar-se. Então fica sempre sucessivamente aquela cadeia do arranjei, estragou, arranjei, estragou. Nós, enquanto pessoas e cidadãos, somos invisíveis, uma vez que a nossa situação de trabalhadores precários ou doentes evacuados sem capacidade de arrendar uma casa no mercado privado parece passar despercebida aos outros habitantes da cidade. Além disso, as operações policiais violentas nos nossos bairros continuam impunes e ignoradas pela comunicação social.
Na maioria destes relatos mediáticos, os nossos bairros, rotulados como ilegais ou problemáticos, aparecem como núcleos de tráfico de drogas, venda de armas e outros crimes, alimentando uma imagem negativa e estereotipada dos lugares onde vivemos. Ao longo dos anos, temos sempre recebido com generosidade nas nossas casas os jornalistas que querem conhecer as nossas comunidades, as nossas histórias e as nossas condições de vida. Porém, em muitos casos, a comunicação social acaba por reforçar a discriminação e a estigmatização com que lidamos diariamente, legitimando, de certa forma, a violência que nos tem atingido. Ela disse e outros membros da outra associação, de outros bairros, foi feita uma questão que era se havia possibilidade de haver uma troca de experiência, que era o Estado, o Governo, a Câmara Municipal, a Junta, ver no bairro da Jamaica ou noutros bairros, sentirem na pele o que é viver nas condições em que a gente vive. Então, existe um programa, acho que não só aqui, existe nos Estados Unidos, no Brasil, que é a troca de família. E o que eu proponho é, a Câmara, como outros membros de órgãos que existem, que venham cá na Jamaica fazer uma experiência com a gente fazia uma troca, a gente ia morar nos vossos prédios, nos vossos apartamentos luxuosos, vocês vinham viver aqui nas condições onde a gente se encontra, só por um dia. A gente não pede mais, só por um dia. E de preferência no inverno, eu acho que é melhor, porque no verão não pode ser, no verão temos o sol, as casas estão boas, não sei o quê, tem que ser no inverno ou no outono, onde é aquela chuva, onde está aquele frio, para eles saberem o que é, sentir na pele o frio, é entranhando nos ossos, está a perceber? Diferença sem luz, que é exatamente, e diferença sem luz, para eles verem como é que é, as nossas condições. Se eu falar, já estou com vontade de chorar, não sei, eu estou com vontade de chorar, porque é miserável. Digo eu porque eu moro aqui há muito tempo, só eu sei como é que é ver na Jamaica. Não queremos ser realojados em novos guetos, distantes dos centros urbanos e afastados dos nossos lugares de trabalho. Não queremos um novo PER igual ao anterior, queremos ser realojados com dignidade e tratados com o respeito a que cada ser humano tem direito.